Boa tarde para todos. Outra vez estamos aqui com o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje iremos iniciar o capítulo 2, que tem esse título, A Preguiça. E antes de darmos início propriamente aos comentários dos textos de Joana, vamos para a nossa introdução com a mensagem do Espírito Emmanuel. Esse é extraído do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Separamos esse texto. Em cada dia de luta é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus. Vamos fazer aqui algumas colocações, estabelecendo uma ponte com o nosso estudo dessa tarde. Emmanuel aqui, como sempre, na sua expressão de nos chamar a atenção para importantes relatos ou mensagens que ele nos traz, aqui ele começa dizendo: em cada dia de luta, diariamente, é indispensável atentarmos para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Ele se refere, é claro, ao vaso físico que nós estamos utilizando, o corpo material, mas que tem a sua diretriz, o seu direcionamento pelo nosso espírito. Então, em relação a isso, precisamos ser cuidadosos, atentarmos. E ele diz por quê? É que a grande maioria das almas encarnadas dormem o sono da indiferença. E, de fato, como nós temos estudado na série psicológica de Joana de Ângeles, a grande necessidade do despertamento, de sair das sombras, as quais envolvem de uma forma profunda tanto a humanidade encarnada quanto a desencarnada. E quando se usa muitas vezes a terminologia de que esses espíritos estão dormindo em termos espirituais, abrange as duas humanidades. Não só vivem de forma inconsciente em relação à sua verdadeira natureza, o homem encarnado. O espírito, o homem desencarnado, continua inconsciente do mesmo modo, no mesmo sono. E por isso Emmanuel nos chama a atenção para atentarmos a esse sono da indiferença. E desde agora, desde a experiência encarnatória em que nos encontramos, utilizarmos conscientemente cada dia no trabalho de harmonização, de direcionamento do vaso físico do nosso corpo, em harmonia com os objetivos das leis divinas. Ora, é exatamente para isso que nós estamos aqui, nesses estudos da série psicológica de Joana de Ângeles, que hoje, do livro Conflitos Existenciais, começamos a analisar o primeiro capítulo na semana passada. Aqueles que não tenham tido a oportunidade, visitem nosso canal no YouTube. Lá estão todos os vídeos dos estudos que temos realizado. Vamos então hoje iniciar o capítulo 2, que se intitula A Preguiça. A preguiça ou propensão para a inatividade, para não trabalhar,
também conhecida como lentidão para executar qualquer tarefa, ou caracterizada como negligência, moleza, tardança, é desvio de conduta. Quero sempre aqui lembrar que nós separamos apenas alguns tópicos, alguns parágrafos do título, e que é sempre importante a leitura de todo o conteúdo, de toda a obra. Então, nesse estudo que separamos aqui, iremos apenas abranger alguns breves tópicos para termos um entendimento mais facilitado do contexto no qual a obra apresenta a temática. Então, a preguiça ou propensão para a inatividade, para não trabalhar, como aqui Joana coloca, é e deve ser vista como desvio de conduta, como a caracterização de um comportamento de desequilíbrio na criatura. E nós estaremos vendo, ao longo desse estudo, as razões para isso. Quando se torna prolongado o período reservado para o refacimento das energias, optando-se pela comodidade, apresenta-se como fenômeno anômalo de conduta. É claro que o repouso, o descanso necessário ao refazimento, ao reequilíbrio das energias físicas é natural. O problema, como aqui é colocado, é quando isso se torna muito prolongado, de tal forma que se apresenta esse fenômeno anômalo, anormal na conduta do homem. Sob outro aspecto, pode apresentar-se como perda de entusiasmo pela vida, ausência de motivação para realizar qualquer esforço dignificante ou algum tipo de ação estimuladora. Aqui nós estamos vendo, na perspectiva da psicologia espírita, como essa preguiça ela vai se intensificando. E os resultados adversos que irão apresentar-se de uma forma mais destacada. Então passa a haver uma perda de entusiasmo pela vida, a ausência de motivação para realizar qualquer esforço. E dando prosseguimento a esse quadro, vejamos só, pode-se identificar outra maneira em que se escora a preguiça para continuar afligindo as pessoas desavisadas. É aquela na qual o isolamento apresenta-se como uma vingança contra a sociedade, não desejando envolver-se com nada ou ninguém. É claro que, como nós estamos aqui percebendo, há um direcionamento que, se não for cuidado, a preguiça vai levar a um campo depressivo. Aonde, aqui, como já é colocado, há uma busca de isolamento, agora com o objetivo de uma vingança contra a sociedade. Como se, através dessa atitude que se caracterizaria numa rebeldia, a pessoa expressasse o desconforto interior que está vivendo. A preguiça prolongada pode expressar também uma síndrome de depressão, mediante a qual se instalam os distúrbios de comportamento afetivo e social, gerando profundos desconfortos e ansiedade. Eu quero lembrar aqui a caracterização de síndrome de depressão, que a síndrome é todo um conjunto de sinais, de evidências que irão apontar, nesse caso,
para um estado depressivo. Vejam a que ponto o descuido, o excesso de repouso, caracterizando a preguiça, pode levar a criatura humana. E no final aqui do texto, a qual se instalam os distúrbios de comportamento afetivo e social, gerando profundos desconfortos e ansiedade, as chamadas doenças do sentido. A mente não exercitada em pensamentos saudáveis descamba para o entorpecimento ou para o cultivo de ideias destrutivas, vulgares, insensatas, que sempre agravam a conduta perniciosa. Então, como é importante estarmos alimentando a nossa mente através do exercício dos pensamentos saudáveis, né, do enriquecimento cultural, no nosso caso, sobretudo, com a imensa lavra de obras espíritas que nós temos para enriquecer-nos as atividades mentais. Então, a mente não exercitada em pensamentos saudáveis descamba para o entorpecimento ou para o cultivo de ideias destrutivas, vulgares e insensatas. Por aí nós podemos ter uma ideia das aberturas de conexão à espiritualidade desequilibrada e doente. Os chamados espíritos que podem passar a tornarem-se obsessores, intensificando ainda mais os desequilíbrios que a criatura está cultivando nessa área. Em relação a qualquer dos motivos que desencadeiam a preguiça, a baixa estima e a fuga psicológica são os fatores predominantes nesse comportamento doentio. Então, dois fatores principais aqui são destacados por Joana: a baixa estima e a fuga psicológica. São os fatores predominantes. Essa fuga psicológica, ela vai poder ter várias características, desde conflitos na área de convívio familiar, na área do trabalho, né, ao surgimento de determinados complexos ou traumas que vão fomentar esse incentivo ao isolamento. Todo esse quadro está dentro das fugas psicológicas, que são fatores predominantes nesse comportamento doentio. O corpo é um instrumento do espírito, que necessita de exercício, de movimentação, de atividade, a fim de preservar a própria estrutura, enquanto o espírito exige reflexões, pensamentos edificantes, contínuos, para nutrir-se de energia saudável. Como é importante aqui observarmos essa distinção e cuidarmos das duas áreas. Em relação ao corpo físico, a necessidade de ele estar em movimento, em ação, em atividades. E o nosso espírito, nessa área, usufrui do material enriquecedor associado ao pensamento. É através do pensamento que o nosso espírito se alimenta, se nutre daquilo que, na verdade, nós somos os principais responsáveis.
Então, pensamentos edificantes contínuos para nutrir o nosso espírito de energia saudável. Como o Evangelho segundo o Espiritismo já deixa bem claro, cuidar do corpo e cuidar do espírito. Sabendo exatamente os critérios ideais de harmonia e de equilíbrio para ambos. A existência na Terra é constituída por contínuos desafios que estimulam a conquista de novas experiências, ao desenvolvimento das aptidões adormecidas, ao destemor e à coragem, em contínuas atividades enriquecedoras. Nesse tópico, Joana nos chama a atenção ao fato no qual corpo, espírito são estimulados durante a encarnação em que nos encontramos a conquista de novas experiências, ao desenvolvimento de aptidões. E aqui, quando ela fala aptidões adormecidas, pelo vasto campo de experiências que trazemos no nosso psiquismo, algumas positivas, que podem e devem ser despertadas durante a nossa caminhada reencarnatória. Mais adiante ela coloca aptidões adormecidas ao destemor e à coragem em contínuas atividades enriquecedoras. Ou seja, todos nós temos muito material para estar em atividade, em ação, em movimento, evitando abrir as portas de instalação desse comportamento doentio que é a preguiça. É natural que atraia espíritos ociosos, que se comprazem no banquete das energias animais do paciente, telementalizado e conduzido às fases mais graves, de forma que prossiga vampirizado. Então, é natural que esse comportamento, esse estado anômalo da preguiça estabeleça conexões com os espíritos desencarnados, ociosos e desequilibrados. E há aqui uma grave advertência de Joana. Espíritos que se comprazem no banquete das energias animais do paciente. Como isso se dá? De fato, há um teor vibratório, magnético, fluídico do nosso corpo durante a encarnação, que é objeto de vampirização ou de roubo fluídico por parte dos espíritos desequilibrados, ociosos ou doentes, e que encontram nas pessoas que dão campo à preguiça, como aqui é colocado, se tornarem fornecedores dessas energias a esses espíritos. Os centros vitais da emoção e do comportamento são explorados por essas entidades infelizes. Decompõem-se, funcionando com irregularidade, destrabelhando a organização somática, já que a psíquica e os sentimentos estão seriamente afetados. Então, atinge essa exploração fluídica os centros vitais, os centros de força nossos, os chakras, que são explorados por essas entidades infelizes e que acabam criando irregularidades, destrabelhando a organização somática, é o nosso corpo físico, abrindo campo para a instalação de doenças. E no final, quando diz, já que a organização psíquica e os sentimentos estão seriamente afetados.
Então acaba atingindo o homem como um todo e criando como consequência natural essa ligação com espíritos exploradores e doentes. Então, esse alerta que no início desse capítulo é tratado, nós iremos no nosso próximo encontro, estudo, falar sobre as terapias e prosseguir nos itens do livro Conflitos Existenciais. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o nosso próximo estudo. Uma boa tarde para todos.